5.213 casos confirmados da Covid-19. E agora a gente vai saber tudo sobre a transmissão da doença e ainda sobre o uso dos respiradores durante o tratamento de casos graves. Esse assunto ainda gera muitas dúvidas e a gente vai entender tudo agora no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Quem traz as orientações e explica tudo pra gente é o secretário executivo da Gestão de Rede de Saúde, aqui da Secretaria do Estado, Daniel Beltrame. Bom dia, doutor Daniel. Bem-vindo mais uma vez ao Mulher Demais, viu? Olá, Bruna. Muito bom dia. Bom dia a todo mundo que está conosco aqui no Mulher Demais. Vamos então, trazer com tranquilidade para deixar tudo bem claro, Primeiro, doutor Daniel, é importante a gente reforçar como é que funciona a forma de transmissão do coronavírus, Esse contágio, por que é tão rápido, tão acelerado? Muita gente ainda tem dúvidas, não entende muito bem o que é que acontece. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor. Claro. Estamos juntos. Estamos no mesmo ambientes que convivemos normalmente são fechados. Isso permite a circulação de fazendo com sua... A conexão com o doutor Daniel está bem prejudicada, gente? Vamos tentar fazer a reconexão com ele mais uma vez. Está bem embaçadinho aqui pra gente. Enquanto isso, a gente pode colocar aquele outro VT também falando sobre saúde, Gê? Porque aí é o tempo que a gente tenta reconectar com o doutor Daniel, que vai trazer muitas informações valiosas pra gente com relação ao contágio do coronavírus, os testes para diagnóstico também da Covid-19, que são muito importantes, E são testes diferentes para cada caso, então é importante a gente saber dele quando buscar, quando solicitar um teste para o diagnóstico, E daqui a pouquinho, então, a gente retoma aí a ligação para o doutor Daniel Beltrame, aqui da Secretaria de Estado da Saúde. A gente pode colocar aquele VT sobre a dor nas costas, Gê? Porque aí a gente continua falando sobre esse assunto, Sobre esse assunto de saúde aqui, para a gente começar a semana cuidando bem da nossa saúde. A procura na internet pela expressão dor nas costas aumentou 76% desde o início da pandemia aqui no Brasil. Para especialistas, isso é reflexo de mais gente trabalhando em casa? Vamos ver. O ambiente de trabalho virou a sala de casa. As aulas de idioma agora são pela internet. Mas longe da escola, a coluna do professor Ben começou a sentir os efeitos da mudança. A sala de aula é um outro patamar, a gente se levanta, a gente circula e aqui a gente fica totalmente parado. E isso não é tão bom para a saúde, As dores são resultado do improviso. Na verdade, ficar sentado assim na cadeira, assim, aqui na mesa, às vezes cansa demais, aí tem que ir para a cama. O celular é uma outra ferramenta que eu uso muito para poder digitar, fazer as pautas, os planos de aula. A realidade comum a muitos brasileiros fez aumentar a procura na internet pela expressão dor nas costas. Desde o dia 26 de fevereiro, quando o país registrou o primeiro caso de contaminação por coronavírus, a busca cresceu 76%. Diferente dos escritórios, que as pessoas sentam em cadeiras adequadas para trabalhar, elas sentam de maneira mais informal, no sofá ou na cama, com o laptop no colo. E aí traz uma sobrecarga mecânica, principalmente a coluna lombar. O segundo ponto é a questão da alimentação. Você em casa, mais ansioso, acaba comendo um pouquinho mais, aumentando o índice de massa corpórea. Consequentemente, também faz uma sobrecarga da coluna lombar. Em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, as dores lombares estão entre as principais queixas nos consultórios médicos. Só perdem para as dores de cabeça. De acordo com o IBGE, 30 milhões de brasileiros sentem incômodos na coluna. A gente tem que tentar se educar a trabalhar de maneira adequada, sentado numa cadeira adequada para trabalhar, com laptop ou com computador apoiado numa mesa, conforme a mesa de trabalho do seu escritório, para que não ocorra esse tipo de lesão. Para tentar minimizar o desconforto, Ben se ajeita como dá.
dentro de casa mesmo. Às vezes deito no chão para fazer assim, alguns exercícios que possam me ajudar, né? E a questão da postura é de extrema importância também. Muito bem, dicas valiosas para a gente também. Agora eu volto a conversar com o doutor Daniel Beltrame, aqui da Secretaria de Estado da Saúde, né? Doutor, o senhor estava falando sobre a questão da transmissão da Covid-19, né? Explica para a gente como é que funciona esse contágio, por que é tão rápido. E conta aí para a gente, por favor. Como eu dizia, Bruna, de novo, mais uma vez, bom dia a todo mundo que está conosco aqui no Mulher Demais e bom dia a você também. Como eu dizia, basta que a gente esteja num ambiente fechado por um espaço de tempo relativamente curto. Nossos ambientes fechados têm ar-condicionado, isso vai gerando fluxos, né, que turbilhonam, eles passam por todos os lugares do ambiente e isso faz com que uma pessoa possa contaminar outra. Mas não só assim, o fato de a gente frequentar ambientes comuns, supermercados, eventualmente transporte coletivo, isso faz com que a gente possa contaminar as nossas mãos. Contaminar as nossas mãos exatamente tocando em locais onde uma pessoa que esteja com a doença tocou. Se eu não for cuidadoso com a higiene das mãos e ficar levando as mãos em excesso ao rosto, eu posso eventualmente me contaminar. Então, por isso que as recomendações de lavagens de mão e uso de máscara são tão fundamentais no momento que a gente se encontra. A imensa maioria das pessoas que transmitem o coronavírus, elas nem sintomas têm. Então, a chance de a gente conseguir conviver com alguém que esteja contaminado e possa nos contaminar não é pequena, é grande. Entendi. Doutor Daniel, outro assunto que também tem gerado muitas dúvidas, né, com relação aos testes, né, os testes para diagnóstico da Covid-19. Qual teste é indicado para cada caso? Tem a questão do tempo do início dos sintomas também, né? Explica aí para a gente, por favor. Muito bem. O exame que a gente chama de padrão ouro, o principal exame para o diagnóstico, é o exame por PCR, que é um nome estranho, esquisito, reação de cadeia de polimerase. Esse exame ele é sempre realizado por meio de suave, aquele cotonete grande, que eu coleto a amostra do nariz e do fundo da boca. Esse exame tem um papel de, no terceiro dia de sintoma, uma vez que tenha acontecido 3 dias seguidos de sintoma, até o 7º dia, com essa amostra de nariz e boca, eu levo até um equipamento que demora 5 horas para fazer o processamento do exame. A gente precisa coletar os PCRs de todos os pacientes que tiverem nessa janela do terceiro dia de sintoma até o 7º dia de sintoma. A imensa maioria dos hospitais e dos serviços de saúde tem feito coleta desse exame e esse exame é processado no laboratório central do estado da Paraíba. Há outros 2 tipos de exame que são 2 testes rápidos. Um dos nossos testes rápidos, ele começa a partir do 8º dia de sintoma, então você está vendo, logo após o período de validade do exame de PCR, começa o exame de teste rápido no 8º dia. Esse exame do 8º dia é o exame que mostra para nós 2 tipos de imunoglobulina, que são as nossas proteínas de defesa, aquilo que a gente aprende para se proteger do coronavírus. A imunoglobulina M de Maria e a imunoglobulina G de gato. Essas 2 imunoglobulinas, elas são medidas a partir do 8º dia e dali por diante, você tendo sintomas ou eventualmente já tendo se curado do coronavírus e estando sem sintomas. A gente ainda tem um segundo tipo de teste rápido que também mede, não agora mais uma imunoglobulina separada da outra, mas as imunoglobulinas juntas, as imunoglobulinas totais, que esse é a partir do 10º dia de sintoma. Então, do 10º dia de sintoma até o término dos sintomas ou adiante. Ali você tem condição de medir também por teste rápido. Os 2 testes rápidos, eles são a coleta da gotinha do sangue na ponta do dedo, igualzinho aquele exame de açúcar. E aí você pega essa gotinha, coloca num kit, que é uma plaquinha de plástico, que tem uma esponja reagente, e dali sai o resultado do exame em 15 minutos.
Entendi. Doutor Daniel, outra dúvida muito frequente, inclusive que a gente recebe aqui nos nossos meios, né, de conversa com os nossos telespectadores, é com relação ao tempo de transmissão do vírus, né? Se uma pessoa foi diagnosticada com a Covid-19, né, já foi diagnosticada através de um dos testes, por quanto tempo, em média, ela continua a transmitir o vírus, né? É importante a gente dizer isso para quem está em casa. Isso é muito importante, Bruna, senhora. De 3 a 5 dias antes do início dos sintomas, eu estou transmitindo. Iniciados os sintomas, até 14 dias depois do início dos sintomas, eu sou capaz de transmitir vírus para uma outra pessoa. Então, é um intervalo relativamente grande, você vê uma janela de quase 20 dias aí. Depende de pessoa para pessoa, mas esse é o comportamento. Por isso que o isolamento social, medidas, as novas medidas de toalete, de higiene respiratória, né, o controle da higiene das mãos, o uso de máscaras é tão importante nesse momento em que estamos vivendo. Muito bem. Agora, depois de ser liberada, né, a gente já viu, inclusive, felizmente, vários casos recuperados, né, de pacientes recuperados da Covid-19 aqui no estado. E depois dessa pessoa ser liberada, que está definitivamente curada, né, quais são os cuidados que devem ser tomados depois disso? A pessoa precisa continuar usando máscara, lavando as mãos, se cuidando como vinha se cuidando antes, doutor? Explica pra gente também. Bruna, a gente tem dito que o coronavírus ele está nos impondo momentos muito difíceis. As pessoas estão em casa preocupadas, se lembrando do momento que viveram antes do coronavírus e querendo retornar a esses momentos. Mas olha, você tem visto a gente utilizar uma expressão que é esse novo normal. Nesse novo normal, o mundo pós-coronavírus, ele vai ser muito melhor do que o anterior, porque a gente aprendeu lições extremamente valiosas de autocuidado. A gente tem sofrido aqui no Brasil e muitas pessoas têm, inclusive, adoecido de forma moderada ou grave pelo coronavírus, porque as pessoas não praticavam o autocuidado. E isso é muito importante. É um exercício de cuidado e carinho de você com você mesmo. E isso que a gente aprendeu é muito valioso. Este cuidado com a higiene das mãos frequente, este cuidado num momento de uma doença que é transmitida pelo ar e que entra pela sua boca, pelo nariz, pelos olhos, usar a máscara é muito importante, mesmo que você tenha saído dessa fase da infecção pelo coronavírus, porque toda infecção, ela cansa, ela exaure as nossas capacidades de resposta imune. Mesmo você sendo vacinado por outras doenças respiratórias, você fica mais vulnerável, você acabou de brigar uma luta pela vida, é o seu sistema imune trabalhando. Ele consome energia para fazer isso. Então, você que está convalescente, acabou de sair de uma infecção com sintomas pelo coronavírus, você precisa continuar se cuidando, se alimentando bem, bebendo bastante água e adotando as medidas de cuidado que você aprendeu durante essa fase. Muito bem. Agora, doutor, para a gente finalizar, em casos mais graves, não somente aqui no estado, mas no mundo inteiro, né, pode ser necessário o uso de respiradores, da famosa ventilação mecânica, né? Como é que funciona o tratamento e por que, em determinados casos, é realmente necessário e é eficiente aí no tratamento da Covid-19 em casos graves? Porque, Bruna, o coronavírus, quando ele faz quadros moderados, graves e gravíssimos, ele literalmente faz os nossos pulmões pararem de funcionar. E aí, quando eu digo parar de funcionar, significa que o pulmão tem duas funções muito importantes. Ao mesmo tempo que ele trabalha como um fole de sanfona, no sentido de puxar o ar para dentro e permitir que o ar entre, e jogar o ar para fora, permitir que o ar saia, quando esse ar entra dentro do nosso peito, ele tem um papel bem importante, que é o oxigênio que a gente aproveita do ar precisa passar pelo pulmão, que parece uma esponja, e o CO2, o gás carbônico, que a gente é produto do nosso metabolismo para a gente viver, precisa sair por essa mesma esponja para a gente expirar e sair pela boca. Só que quando o pulmão está inflamado, essa esponja que troca esses gases, O2, oxigênio para dentro e CO2 para fora, essa esponja para de funcionar adequadamente. E se eu não ajudar o paciente a trazer o ar para dentro,
tirar o ar de dentro dos pulmões e, ao mesmo tempo, garantir que haja alguma pressão ao fazer isso, para o oxigênio conseguir ir para o nosso sangue, eu acabo tendo a impossibilidade de permanecer vivo. Então, nesse momento, a ventilação mecânica tem um papel importante porque ela substitui, por um momento, até que o paciente consiga se recuperar dessa inflamação nos pulmões e melhorar o seu estado de função do pulmão, eu vou substituir essa função momentaneamente para que o paciente possa permanecer com condições mínimas de vida e recuperação. Perfeito. Doutor Daniel, obrigada, viu, mais uma vez, pelos esclarecimentos, pelas orientações e bom trabalho aí para você, viu? Muito obrigado, Bruno. Eu deixo um abraço. Tinha um pedido mais uma vez a você que está em casa. Fique em casa, se proteja. Se precisar sair por algum motivo inadiável, por favor, use máscara. Cuide muito bem de você. Esse é o grande aprendizado. Nós estamos voltando a olhar para nós mesmos, olhar para o outro bem próximo de nós. O coronavírus traz uma agenda de autocuidado que a gente precisa poder aproveitar. Um excelente dia, coragem, vamos juntos, nós vamos vencer o coronavírus. Vamos sim, muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho mais uma vez. E ainda hoje a gente traz, né, os dados atualizados da Covid-19 aqui no estado. E olha, nesse momento único,